Olá, sou a professora Alice Barbosa, de Geografia, e acompanharei vocês na área de Ciências Humanas e suas tecnologias. Na aula de hoje, falaremos sobre a relação entre território e territorialidade. O que é territorialidade, como se articula com o território e como isso se reflete em nosso cotidiano. Território está relacionado com o poder, ou seja, com os atores que dominam determinada porção do espaço geográfico. São eles que vão ditar as normas sobre as fronteiras, sobre o que pode ou não se instalar naquele espaço ou se desenvolver ali. A territorialidade, ela está ligada à vivência que os grupos sociais constituem em cima daquele determinado espaço geográfico. Ou seja, num mesmo espaço, podemos observar que grupos sociais diferentes estabelecem vivências diferentes. Ou seja, podemos observar que numa determinada rua, em determinado momento, há um trânsito de pessoas indo e voltando para o trabalho ou para a escola. Mas à noite, nesta mesma rua, a vivência pode ser outra, com uma área cultural ou mesmo com uma área de criminalidade. Este poder está relacionado às autoridades que definem e ditam sobre as normas de fronteira e também o poder de grupos econômicos e sociais que delimitam e se apropriam do espaço. Podemos dizer, então, que o território é fruto da dinâmica socioespacial em que se observa um poderoso ator exercendo seu domínio sobre um espaço bem demarcado. A dinâmica socioespacial é responsável pelas territorialidades, ou seja, tudo que é vivido no território pela sociedade. E são essas vivências que caracterizam o conceito de territorialidade. As territorialidades, elas podem se sobrepor ou mesmo serem vivências antagonistas num mesmo espaço geográfico. A territorialidade, portanto, pode ser definida como a qualidade que um espaço geográfico ganha de acordo com a sua utilização, ou mesmo pela sua apreensão pelos seres humanos. Essa apreensão envolve aspectos econômicos, aspectos sociais, aspectos culturais, aspectos políticos e mesmo aspectos ambientais. Ou seja, toda atividade humana é exercida em determinado espaço geográfico, em determinado território. E a essa percepção dessas atividades é que se dá o título de territorialidade. Um determinado espaço geográfico pode assumir inúmeras territorialidades de acordo com a sua função e da maneira como ele é vivenciado pela sociedade. Por exemplo, vamos pensar numa fração do espaço geográfico. Ela pode ser vista como um espaço que é dominado pela criminalidade, que é um aspecto social, mas para outros ela pode ser vista como o lugar do funk e hip hop, que é uma vivência cultural. É como esse espaço é utilizado por determinado grupo em determinado momento. Da mesma maneira que uma fração do espaço geográfico pode ser vista como local do verde, com importância ambiental, mas para outros é um espaço de lazer que traz um aspecto cultural desta vivência. O Parque do Ibirapuera, em São Paulo, é um exemplo. Ele pode ser visto como um território bem demarcado, porque é um parque municipal, onde o poder público exerce a sua autoridade e normatiza as atividades que acontecem naquele lugar. Mas, para um vendedor de coco, é o local de trabalho. Já para quem procura um espaço de lazer, o parque apresenta as condições para isso. Para outros grupos, esse parque pode ser visto como o espaço onde se realiza atividades esportivas,
ou mesmo atividades como yoga, passeios escolares, enfim, de acordo com cada expectativa e vivência, denominamos que há uma territorialidade diferente sendo vivida no mesmo espaço geográfico. É importante reforçar que a territorialidade representa um conjunto de relações que se originam através da articulação entre a sociedade, o espaço geográfico e o tempo. Os três elementos combinados é que vão determinar o que é a territorialidade. Isso significa que um território pode apresentar diferentes territorialidades ao longo da história. O estado de São Paulo, por exemplo, foi conhecido como o território do café nos séculos XVIII e XIX. Atualmente, São Paulo é vista como um local da grande urbanização, onde a prestação de serviços dos mais diversos tipos, como universidades, serviços de saúde, serviços turísticos e mesmo um centro econômico e financeiro se estabeleceu neste mesmo território. Solta a vinheta de curiosidade, por favor. Vamos falar sobre a questão do Acre. O Acre, até o final do século XIX, pertencia à Bolívia, era um território boliviano. Na virada do século XIX para o século XX, a demanda por borracha cresceu bastante para a feitura dos pneus, manufatura dos pneus, que seriam utilizados na indústria automobilística. Em busca de novos territórios para a extração do látex, os seringueiros avançaram por esse território do Acre, que até então pertencia à Bolívia. Esse fato criou uma questão diplomática entre Brasil e Bolívia. Os dois países reivindicavam a posse desse território. Em 1903, o Barão do Rio Branco foi o responsável pela articulação do Acordo de Petrópolis. Nesse acordo, o território do Acre passou a ser território brasileiro e, como compensação, além do pagamento de 2 milhões de libras esterlinas, o Brasil se comprometeu à construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Essa estrada ligava Guarajá-Mirim, na Bolívia, a Porto Velho, em Rondônia. Para a Bolívia, era bastante interessante ter acesso a um porto no Oceano Atlântico, pois isso alavancou as suas exportações para Estados Unidos e Europa. Estamos agora chegando ao final desta videoaula. Vou deixar para vocês uma frase para reflexão. O conceito de território varia de acordo com as relações de territorialidade, e elas mudam de acordo com as funções que adquirem ao longo do tempo, devido aos aspectos econômicos, sociais, políticos, culturais e ambientais. Lembre-se de acessar os links de Saiba Mais na sua plataforma de estudos, porque lá você pode complementar o seu conhecimento sobre esse assunto. Obrigada!